Meus queridos irmãos, estamos nesta manhã realizando o culto da manhã missionária do Congresso de Adolescentes, o 22º Congresso de Adolescentes. Missões é um assunto que impulsa o coração da igreja, porque já disse, ou já disseram alguns estudiosos e pregadores sobre missões, que missão nasceu no coração de Deus. Amém? E não nasceu no livro de Atos, nasceu no Gênesis, nasceu no jardim do Éden, quando ele disse que enviaria o seu filho, quando enviaria aquele que feriria, diz uma versão, a outra que diz que esmagaria a cabeça da serpente. E o Filho de Deus veio numa missão, se despojou de toda a sua glória aparente para vir a este mundo. E a igreja inaugurou no dia de Pentecostes, no dia que Jesus foi assunto aos céus, antes do Pentecostes. Ele disse que nós seríamos testemunhas em Jerusalém, onde mais? Quero ver se os adolescentes leem a Bíblia. Jerusalém e até os confins da terra. Amém? Os confins, os lugares mais longínquos da terra. Quando Jesus se despedia dos seus discípulos, ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as nações. Amém? Todas as nações. Ele usou o termo grego etnia, que quer dizer não só a todos os povos que são divididos com fronteiras políticas, mas todos que são divididos pelo seu dialeto e o seu idioma. É isso que quer dizer o texto. Então a igreja tem a missão profícua de dar continuidade. Lucas, escrevendo em Atos, disse que nós recebemos a missão de não só realizar a obra, mas dar continuidade do que Jesus iniciou. Que fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou a fazer. E através do corpo de Cristo, a igreja, nós cumprimos a obra que Jesus iniciou. Quem diz amém, irmãos? Amém. Amém, fraco. Quem diz amém, irmãos? Amém. Amém. Vocês gritam mais quando vem um pregador que vocês gostam do que amém. Gritam mais alto quando vão cantar do que quando é um amém. É o som? Mas eu estou bem envolvido. De forma que nós estamos esta manhã celebrando a Deus este culto que na história da obra missionária da nossa igreja, Deus colocou no coração do pastor José Leôncio Freire, o homem que Deus revelou, não é isso? Falou da obra missionária, e ele viajou com o pastor Almeida, foi até o Chile, depois a Bolívia e por último a Argentina. E em Argentina ele já tinha mais ou menos uma direção, porque o pastor Marinésio de Campinas tinha missionário na Argentina e encontrou-se com ele numa convenção em Porto Alegre, e ele disse: tenho desejo de ir à Argentina para ver como é o país e o campo. E o pastor Marinésio disse: eu tenho um missionário ali. E foi a Ezeiza, onde estava o missionário Valdomiro, com um grupo de irmãos que foram à convenção ali em Porto Alegre. Foi uma viagem assim eventual, porque não estava na agenda da viagem, na programação da viagem, e dormiram ali, cultuaram ali, e o pastor voltou. Então, passando por esses 3 países, ele vai a Mar del Plata, e ali ele dorme na casa de uma das pioneiras, que foi a irmã Alba, que era irmã do pastor Delpino, que era o pastor supervisor do pastor Valdomiro, tinha a igreja em Monte Grande, na Grande Buenos Aires,
e o pastor dormiu, ele e o pastor Almeida, lá na casa da irmã Alma. E à noite eles oraram e Deus disse ao pastor Leôncio: é aqui o lugar que eu quero que inicie a obra missionária. E foi para lá que eu tive o privilégio de ser o primeiro enviado para aquela cidade, para aquele país, e com a minha família organizar isso, a igreja que lá está, que a igreja segue na República Argentina. Então, mas eu quero frisar que foi o coração do pastor José Leôncio que nasceu, que brotou a obra missionária. O pastor José Amado há quem dissesse que ele não tinha um coração missionário. Ele tinha. Cadê o pastor Amado? É isso, pastor Amado? O pastor José Amado tinha o sentimento do coração. Às vezes era um pastor que tinha metas, que tinha foco nas coisas, e ele estava construindo esse templo. E já falava, porque como eu tinha proximidade ao pastor Leôncio, ele já falava de enviar missionário. Ainda que ele desejou enviar missionário para a Ásia. Ele esteve em um país muito distante daqui, indo à conferência mundial na Coreia do Sul, isso na igreja de Daejeon. Foi uma conferência mundial pentecostal e no caminho ele dormiu em Tailândia e foi em Estocolmo, na capital, Bangkok, a capital de Tailândia. Ele disse ao pastor José Leôncio, se Deus me chamar para esta cidade, eu entrego a igreja e venho. Você viria comigo? O pastor Leôncio disse: se Maria for, vier, eu venho. Ele disse: se Maria vier, eu venho com o Senhor. Não é? Mas não era ele, que era já um sentimento, uma chama, mas ele não teve o privilégio de enviar. O que eu estou falando é história. Amém, meus irmãos? É a história que eu faço questão que fique gravada na vossa mente, certo? Nos anais históricos da igreja, de forma que a obra missionária é uma obra, é isso que a chama está ainda acesa no coração da igreja de Recife, de Pernambuco, a chama no coração do ministério da igreja, e é uma obra que tem crescido em todas as partes, onde nós chegamos, e há oportunidades de avançar mais, e estamos orando para que o Senhor, enquanto as portas estão abertas, isso, essa é a obra precípua, a obra prioritária da igreja. Eu não vejo outro tema, outro motivo para que a igreja permaneça aqui neste mundo. O único motivo que justifica a presença da igreja neste mundo é a obra da missão, a obra evangelizadora, é a obra de abrir igrejas e proclamar o Evangelho de Cristo em toda parte, e o chamado é para todo o mundo. Amém? Amém? Então, motivem-se, animem-se a preparar-se. Eu estava hoje pensando, enquanto trocava, vestia a roupa, o terno, eu dizia, Deus chama, mas a gente tem que se preparar. Tem o lado de Deus e o nosso lado. Eu quero dizer aos adolescentes e aos jovens esta manhã, que se você tem um chamado de Deus, espere o tempo, mas prepare-se, amém? E se você não recebeu ainda esse chamado, de igual maneira, prepare-se, porque nós não sabemos se Deus vai chamar, amém? Agora o tempo é com Ele, a vontade é dEle. Eu tive que esperar muitos anos. Com 18 anos, Deus me deixou claro de que eu seria um missionário. Mas só com 27, depois de casado com 3 filhos, Deus realizou aquele chamado. Eu recebi um chamado para ir ainda solteiro, a Cochabamba, a pastor Mário sabe disso, quem chamou, a Cochabamba,
Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, mas eu disse àquela pessoa: eu só saio, só cumpro esse chamado se for através do meu pastor e da igreja que eu pertenço. Porque se Deus me revelou o chamado aí, é aí que Ele vai cumprir esse chamado. E foi assim que aconteceu. No tempo determinado, Deus disse: chegou a hora que nós fomos atender o chamado. Amém? Então tem que ter a hora. Glória a Deus. Muita gente não entende isso. Por isso, às vezes, sai até da sua igreja para receber consagração aí fora. Porque não entende que Deus tem a hora. Amém, meus irmãos? Deus tem a hora. Então, inflame, que o Espírito Santo inflame o coração, principalmente dos jovens nesta manhã, para que o Espírito Santo encontre lugar. Prepare-se, estude espanhol, estude inglês. Amém? Eu não sei como é que uma igreja dessa tem obra na Inglaterra e a gente fica procurando uma pessoa que saiba inglês. Um obreiro que saiba inglês. Há pouco interesse, não é? Quando Deus disse que eu tinha chamada, eu fui me dedicar. Eu fui fazer tudo que um missionário precisava fazer. Você sabe, quando eu noivei com a irmã Judite, eu disse a ela: você tem um chamado missionário? Ela disse: tenho. Eu tenho também. Então nós, quando formos ao campo missionário, nós vamos evangelizar de porta em porta. Então eu quero que você saia no meu grupo de evangelização. Não sozinho, né? Éramos noivos e saíamos com os irmãos, eu e ela no mesmo grupo, evangelizando, treinando. Eu comecei a me envolver em construção da igreja, porque eu dizia: lá eu vou precisar construir. Comecei a me envolver com trabalhos de marcenaria, porque eu disse: lá eu vou ter que fazer banco, vou ter que fazer púlpito, e tudo isso eu fiz, não é? Comecei a estudar espanhol, mas sofri um acidente, está perto, que ainda hoje me molesta, mas fui para lá falando só os pronomes no espanhol. Aprendi espanhol em Argentina, falando, quer dizer, estou aprendendo, né? Espanhol falando na Argentina. Mas se você tem um chamado, você se prepara. Se o chamado for de Deus, acontece. Sim ou não, irmãos? Sim. Tem que esperar a vontade de Deus e o tempo de Deus. Eu nunca fui à frente ao púlpito quando dizia: quem tem chamado aqui? Quem tem chamado aqui? Eu digo: eu tenho, mas me reservo, não é isso? Fica entre mim e Deus. Amém? O tempo Ele sabe. E se foi Ele que me revelou, se foi Ele que me falou, Ele vai confirmar. Porque se não for, foi apenas uma emoção, um sentimento pessoal, então eu não vou me frustrar. De forma que nós estamos nesta manhã em um dos cultos mais importantes da igreja, que é o culto de missões. Quem diz amém? Amém. Eu dou graças a Deus em fazer parte, não é, desse projeto divino. Eu li uma vez uma obra de Oswald Smith sobre missões, pastor canadense. Ele contava que foi ao campo missionário e um dia Deus falou a ele: Smith, não é o Smith, Joseph Smith, é Oswald Smith, né? E disse: tu retornarás ao Canadá e enviarás missionário. E Deus falou da mesma forma: tu voltarás ao Brasil e um dia tu enviarás missionários. E Deus me deu esse privilégio. Não estou me colocando aqui ao nível todo, mas deu esse privilégio de hoje ainda tratar da obra missionária, de estar atendendo, de estar resolvendo os problemas e de estar no fronte da obra missionária. Deus abençoe, que esta manhã seja uma manhã de despertar missionário. Amém? O Espírito Santo acenda a chama, se já não está acesa, no vosso coração.